Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e você está no canal Fernanda Campos. Hoje eu quero mostrar para vocês compartilhar na verdade, né, a minha experiência em berçários com suculentas. Então eu vou passar para vocês aí tudo, né, que eu aprendi aí durante o tempo que eu cultivo, o que deu certo, o que não deu, todas as dicas para vocês. Eu espero aí que vocês gostem. Se você tem, né, dificuldade com berçário ou quer aperfeiçoar, bora assistir o vídeo, né? Vocês vão gostar. Se você já gostou aí desse tema, já deixa o seu like aí pra gente, pra fortalecer o canal, tá bom? Quem não me segue no Instagram, gente, eu tenho uma página também no Instagram, vou deixar aí na telinha pra vocês, @byFernandaCampos, tá? Vou deixar escritinho pra vocês, segue lá a nossa página, lá também eu compartilho várias dicas e fotos de muita suculenta linda. Então vamos aí pro nosso vídeo de hoje. Então, gente, existem várias formas de se fazer o berçário. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre o ambiente que você vai colocar. Independente se você fizer berçário seco, né, o berçário com substrato, o berçário no próprio vaso da planta. O berçário no próprio vaso da planta é um caso à parte, porque você não vai retirar a planta do local que ela está. Mas nesses outros casos, né, em que você retira a folha e coloca em outro recipiente, você tem que dar um lugar adequado para ela. Ela não pode ficar em sol pleno, porque ela vai queimar as folhinhas, mas ela precisa de um ambiente que tem muita claridade, muita claridade. Um ambiente de meia sombra e que também não tome chuva, porque senão essas folhinhas elas vão melar e vão morrer. Eu já fiz berçário, já coloquei, né, já cultivei berçário aí em período de chuva, no tempo. A gente tem muitas percas, então assim, não compensa vocês fazerem esse berçário e deixar na chuva por causa da quantidade aí de percas que vocês vão ter. O principal fator do berçário é você fazer esse controle aí da rega, principalmente no início, tá? No início aí da brotação da folha. Então, o local é muito importante e, por enquanto, eu vou falar só sobre o local, e à medida que a gente for falando sobre os tipos de berçários, eu vou falar sobre os que eu faço aqui, né, os que eu tenho experiência, e vou dar alguns exemplos aí para vocês. Eu vou começar com um berçário que a gente faz, que é o que a gente mais vê, a forma mais feita e mais compartilhada, né, que todo mundo geralmente quem faz dessa forma, que é você colocar a folhinha sob o substrato. Esse berçário aqui, ó, na verdade, são duas monalisas, o vasinho, e eu tenho o berçário aqui, ó, é uma pink trumpete por folha. Olha a quantidade de bebezinho, gente, que coisa mais linda. Ó, eu acredito que seja duas mudas, tá? Até agora. E eu tenho essa outra aqui, ó, que tá mais devagar para desenvolver. E tenho essas aqui, ó, essas pequenininhas aqui. Essa aqui eu acho que é o sedum trelesi, sedum burrito, eu acredito. Eu tinha mais folhinha da pink trompete, mas eu acabei perdendo a maior parte, tá, delas. E eu tentei fazer umas por berçário seco também. Eu vou falar já sobre o berçário seco. Então, como que vocês vão fazer o berçário aí com substrato? Vocês vão pegar um vasinho
ou qualquer recipiente que tenha furo, é muito importante ter furo, e colocar o seu substrato. Eu gosto de usar o mesmo substrato, o que vai mudar é a rega, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as folhinhas, vou pegar umas folhinhas e vão colocar, ó, as folhinhas sobre aqui o substrato, ó. Vocês vão colocando. Tem gente que coloca deitada, tem gente que coloca em pé. Quanto menos a folhinha tiver contato com a água, né? Porque a água, ela entra por aqui. A raizinha é que precisa da água. Então, quanto menos essa folhinha tiver contato com essa água, melhor. Então, se você tiver a oportunidade de fazer assim, tem gente que põe pedrinhas, tá? Eu quase não estou fazendo berçário assim, mas eu já coloco quando a planta já precisa passar aí para a fase de ser regada, tá? Vamos falar sobre isso. Tem também alguns casos que você pode simplesmente pegar a folhinha, né, de uma determinada planta e junto com o vaso dessa planta você vai cuidar daquela folhinha ali. Dá certo? Dá, mas você tem que ter cuidado porque aquela planta vai ser regada com a intensidade menor e à medida que a folhinha for precisando de água, né, de uma maior quantidade de rega, se ela não tiver o cuidado certo, ela pode secar, né, morrer, desidratar. Mas é outra forma, é uma forma que eu já fiz bastante aqui. Deixa eu ver aqui na minha baguncinha se eu tenho aqui. Deixa eu ver meu vaso de Nixana que tem. Ó, isso tudo aqui, ó, são folhinhas, tá? Então, o que eu já faço aqui? Eu já faço a decapitação, já coloco a ponteira, já deixo todas as folhinhas aqui. Quando então vocês forem fazer o berçário de vocês, vocês têm que olhar aí como que olha que lindeza dessa crassula tissiflora. Como que é essa folhinha, tá? Porque às vezes a folhinha ela vai desidratar, porque a gente vai regar essa plantinha com menor intensidade. Mas tem planta que é muito tranquila e dá certo fazer. Como que a gente sabe? Fazendo o teste, tá? Olha aqui, eu tenho outro exemplo, ó. Essa aqui é uma chaviana, olha que fofura. São todas folhinhas que eu tirei da própria planta. Não tá querendo focar. Olha a quantidade de bebezinho, gente. Olha isso, que fofura. Olha isso. Então, assim, todas, ó. Olha. Então, a chaviana é uma suculenta muito tranquila. E ela tem a folha bem fininha. Deveria não ser tão, né? Se a gente for olhar pela folha, o aspecto da planta, então o que a gente tem que fazer? Faz teste, tá? Tira uma folhinha, deixa no vaso, vê como que vai ser o processo, se vai dar certo. Aí você sabe qual vai ser a forma melhor para você. A forma que eu mais estou fazendo, a que eu acho mais prática, é o berçário seco, tá? O berçário seco, ele é o seguinte, você vai colocar a folhinha em um local aí que ela não vai ter contato com terra, nem com água, tá? Essas folhinhas aqui já faz mais ou menos um mês que eu coloquei aqui, ó. Aqui é uma madeira, um pedacinho de madeira, e eu coloquei todas aqui. E ó, então tem raiz, a folha ainda está bem, ó. Então, independente se essa folhinha tivesse no substrato, ela estaria da mesma forma. A planta, a mudinha, né, que vai nascer dessa folhinha, ela vai se alimentar da folha. Só depois que ela tiver a sua raizinha é que ela começa
a pegar os seus próprios nutrientes. Mas enquanto tiver a folhinha, não tem necessidade de regar, de dar ela um substrato. Se a gente quiser colocar, né, depois que tá num certo aí, um certo estágio aí de crescimento, pode fazer, tá? Não tem problema. Tipo, ó, essa aqui, ó, olha pra vocês verem, essa mudinha, ela nunca recebeu água, gente. Ela tá aqui, só na claridade, ó. Aí o que que aconteceu? A folha secou totalmente e ela tem raiz. Então, eu preciso colocar essa mudinha no substrato e começar a molhar ela, né? Eu tenho que começar a regar porque ela não tem como mais tirar a vitamina da folhinha. Então, é isso que a gente precisa entender de berçário. A folhinha, ela é a mãe, né? É quem vai alimentar a mudinha. Enquanto a folhinha estiver ali, a gente não precisa se preocupar com relação a isso. Se a folhinha morreu, aí sim a gente tem que dar a água para nossa suculenta. Aqui, ó, eu tenho uma folhinha de opalina, olha, tá enraizando. Essas suculentas que têm as folhas mais gordas são ótimas para fazer o berçário seco, tá? São ótimas, elas correspondem muito bem, brota super fácil. Mas, como eu disse, tudo é teste. Essa plantinha que eu mostrei para vocês, olha como a folha é fina, tá vendo? A folhinha dela é bem fininha e deu certo. Ela brotou e sem ajuda nenhuma minha, ela já chegou, né, naquele estágio. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma folha que não tá intacta, ela não vai brotar essa folhinha. Então, a gente precisa tirar a folha com a gema. Algumas folhas nascem isso aqui, gente. E depois de um longo período, às vezes dá a mudinha e às vezes não, tá? Aqui eu tenho a minha Crispate Beauty, que deu uma fungada e eu consegui recuperar as folhinhas. E já estão todas com raízes e as folhas estão bem, ó. Então, elas vão continuar aqui. Algumas não sobrevivem, eu deixei aqui para vocês verem. Essa, ó, tá vendo? Vou ter que colocar no substrato. Ó, todas essas, ó, Crispate estão com raizinhas. Algumas eu achei que não ia, né, vingar. Eu acredito que essa aqui é uma folha de gila, da minha gila. Porque, ó, eu faço assim, quando der esse funguinho olho negro, eu retiro a folhinha com cuidado e eu não jogo fora, tá? Só deixa separada, porque senão é perigoso passar para outra plantinha. Ó, então ela tá com raiz. Essa opalina também, ó, ela tava com funguinho e tá dando brotinho. Olha essa aqui, ó, tá vendo? Funguinho, ó, tem raiz, não sei se vai vir a muda, né? Essa aqui também, ó, tá vendo? Tem funguinho e, ó, tá vindo brotação por aí. Quem mais? Essa também, ó. Enquanto a folha estiver bem, ó, essa folhinha já tá bem desidratada. E, ó, o desenvolvimento da planta tá lento. Então, nesse caso, em específico, eu vou colocar no substrato, tá? Ó, essas outras aqui são todas folhinhas bem fininhas e todas deram certo. Se eu quiser, eu já posso colocar no substrato, começar a regar, porque tem raiz, mas não tem necessidade. Aqui é a Vandrinha, ainda não brotou. Aqui, ó, tem outro que eu fiz aqui uma coisa de plástico, uma vasilhinha de plástico. E olha que fofura. Olha essas Supreme, ó, Dr. Cornélio, são todas plantas aí bem gordinhas, gente. Olha isso, que coisa mais fofura, gente, essa Supreme. Eu gosto de escrever o nome, ó, pra gente não perder a identificação, porque depois a gente, ó, tá vendo? Essa aqui tá fungada até agora, ó, tá com uma... Não tá saindo raiz ainda. Tem a Pollux, olha que linda, ó. Já tá vindo brotinho, olha que fofura. Tem a Deb,
A Deb é ótima para berçário seco, gente, porque é uma planta que não precisa a gente esquentar com rega. Então, ó, todas as Debs que eu coloquei aqui estão com raiz. Então, todas vão brotar. A questão aí da demora é a mesma, tá, gente? Se vocês colocarem aqui, ó, eu coloquei só num potinho, ó, já tá tudo com reizinha. Isso é Devere Maiale. Aqui é de haste floral. De haste floral brota mais rápido. Não vou entrar aí falar sobre haste hoje, porque depois eu faço um vídeo só falando sobre haste, mas essas aqui são todas de haste floral. Então é assim, o berçário seco, a gente espera o desenvolvimento da planta e quando vocês verem aí que a planta já tem raiz, né, vocês já podem plantar. Já tem a mudinha assim com raiz. Nesse caso, né, já tá passando da hora de replantar essa lindeza aqui. Com relação, gente, a se compensa fazer berçário ou não, eu penso assim, sempre, às vezes, a gente sempre tem folhinha, né? Às vezes a gente faz decapitação, acaba tirando. Às vezes é um funguinho que a gente tem que retirar aquela folhinha e a gente quer aproveitar, né? Não quer perder a folha, não quer jogar fora. Aí você faz o seu berçário. Se você for me perguntar qual que é o processo mais rápido, não é berçário, tá? Berçário é um processo mais lento, mais demorado. Porém, o resultado, gente, é bem mais satisfatório, tá? A gente tem mudinhas que já estão adaptadas aí ao nosso clima. A gente tem mudinhas aí mais saudáveis, né? A gente que tá produzindo, você vai cultivar, ela já vai desenvolver adaptada ao seu cultivo. E as plantas, eu sempre falo isso, a brotação por folha, ela é muito perfeita. Então, uma planta por folha e uma planta por corte, né? Por você fazer a poda, é muito diferente, tá? A plantinha que nasce aí por brotação de folha, ela demora mais, o processo é demorado, mas é lindo, compensa, né? A planta aí fica muito maravilhosa. Eu acho muito mais linda do que quando a gente faz o corte das nossas meninas. Aqui também eu tenho um exemplo para mostrar, ó, que eu andei colocando algumas folhinhas que eu tirei que tiveram queimadura, não é fungo, tá, gente? E olha que linda, gente. Ó, deve ter o quê? Menos de um mês, tá? Essa suculenta, essa é a Dusty Rose. Ela é muito prolífica, muito linda. E ó, já tá vindo bebezinho por aí. E essa folhinha aqui, ó, que tá aqui, ó, que já tá brotando, é que eu tirei da haste floral. Geralmente eu tiro e jogo aqui no vasinho, ó. Porque elas brotam com muito mais facilidade. Eu gosto de aproveitar as flores, olha que linda. E eu vou deixando, né, a haste floral por uns dias aí. E aproveita as folhinhas, porque se a gente for deixando, as folhinhas elas começam a secar, tá? O que eu tinha para falar no vídeo de hoje, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Tem um vídeo aí que eu vou deixar para vocês aí no final do vídeo, nos cards, se vocês, né, tiverem interesse, que é os pontos positivos e negativos do berçário de suculentas. Lá eu falo tudinho a minha opinião aí sobre berçário, porque a gente enfrenta alguns probleminhas aí com berçários, né? Algumas pragas que amam berçários. Eu falo aí um pouquinho sobre os pontos positivos e negativos. Eu vou deixar o vídeo caso vocês tenham interesse, tá? Em complementar esse. Então, fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.